igreja modelo. É claro que quando nós falamos de igreja modelo, não precisa ser um doutor em teologia, uma pessoa que entende muito da Bíblia. Aí a gente pensa, qual é a igreja modelo? Quem aqui pode dizer? Antes de olhar na apostila aí, a matéria, o que seria uma igreja modelo para você quando você lê a Bíblia? Igreja primitiva. A igreja primitiva, certo? A igreja primitiva, ela era de onde? Onde que estava a igreja primitiva? Na igreja da casa. Qual foi a primeira igreja? Quando a gente fala de igreja primitiva, é claro que a gente está falando da igreja de Jerusalém, correto? Não é isso? Onde desceu o Espírito Santo, aconteceu o fenômeno do Pentecostes, a gente lembra da igreja de Jerusalém. E alguém aqui pode citar algumas qualidades da igreja de Jerusalém? Sim, era dos apóstolos, né? Eles estavam na igreja dos apóstolos. O que mais? Comunhão. Simplicidade, né? Simplicidade. O que mais? Quais são os sentidos da igreja primitiva? O amor. O amor. Vamos lá, Lucas. O batismo do Espírito Santo. O fervor, o batismo do Espírito Santo. Mais o quê? Testemunho. Igualdade, pensando na mesma coisa, unidade. Isso são as marcas da igreja de Jerusalém, igreja primitiva. Por isso que eu falei que quando eu falo de igreja modelo, vocês vão lembrar da igreja de Jerusalém. Mas a igreja modelo aqui não é a igreja de Jerusalém. É uma outra igreja que foi tão importante quanto a igreja de Jerusalém. E você vai observar que essa igreja modelo que nós vamos nos referir é exatamente a igreja de Antioquia. Foi essa igreja de Antioquia, ela começou por cristãos perseguidos, por cristãos foragidos. E eu quero ressaltar que essa perseguição não foi a perseguição promovida pelo Império Romano. Vocês estudaram na história do cristianismo que houve na história 10 grandes perseguições. Mas a primeira perseguição que a igreja do Senhor sofreu, ela teve início com os religiosos judeus, porque viram a sua hegemonia sendo ameaçada pelo crescimento assustador da igreja de Cristo. Então, quando Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, a igreja começa a crescer, isso desperta o quê? Ciúmes, invejas, os discípulos começaram a ser ameaçados. Mas você lembra da palavra que Jesus disse lá em Atos 1:8? Que quando a igreja recebesse o poder do Espírito Santo, qual era o propósito de Cristo para aquela igreja? Sereis as minhas testemunhas aonde? Tanto em Jerusalém, como Samaria, Judéia e até os confins da terra. Então, a igreja receberia o Espírito Santo e teria que fazer o quê? Se espalhar, se expandir, ir para todos os lugares, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Ela deveria ser uma igreja missionária. Mas quando o Espírito Santo desce, o ambiente fica gostoso. Primeiro culto, 3.000 almas aceitam Jesus. Os apóstolos começam a testemunhar com poder, milagre acontecendo. Você já imaginou participar do culto? Pedro é o pregador, Tiago, ministra o culto da palavra, doutrina. André evangeliza as pessoas, leva para Jesus. Uma das marcas de André era sempre apresentar alguém para Jesus. E aí vai, aquele colégio apostólico, tudo num só lugar. Sombra de Pedro curando, Pedro e João levantando paralítico. Eu pergunto a você, o pessoal vai querer sair dessa igreja? Vai querer congregar em outro lugar? Sair daquele ambiente para começar uma igreja do nada em outras regiões? Claro que não, porque a gente gosta da zona de conforto, sim ou não? A gente não gosta de um ambiente que tudo está funcionando,
o louvor é bom, a pregação flui, gente aceitando Jesus todo dia. Aí você não quer sair daquela atmosfera. Só que para Deus cumprir os seus propósitos, Ele permite que situações adversas venham sobre o seu povo. Como a igreja não se espalha e permanece em Jerusalém, aí Deus permite o quê? Perseguição. Começa a eclodir essa perseguição com a morte de Estevão. Estevão foi morto, apedrejado, o primeiro mártir, se quiser notar, foi o primeiro mártir da história da igreja. Estevão, o diácono, um dos 7 que foram escolhidos lá em Atos 6. Estevão, quais são as virtudes dele? À luz de Atos 6, homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé e cheio de sabedoria. Essas foram as 3 grandes virtudes de Estevão: homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E ele é o primeiro que se dispõe a morrer pela causa do Evangelho. Quando você fala mártir, significa a morte de alguém por uma causa. Ele foi morto por causa do Evangelho, por causa do nome e da sua fé na pessoa de Cristo. Então, após a morte de Estevão, e você vai ver um detalhe lá em Atos 7, depois que ele é apedrejado, e ele mostra ali, chama a atenção as atitudes de alguém verdadeiramente convertido. Um dos sinais de alguém verdadeiramente convertido é a capacidade que ele tem de abençoar quando ele está sendo amaldiçoado, de perdoar quando ele está sendo ofendido. Se alguém não consegue perdoar, ele não se converteu de verdade. Se você observa na atitude de Estevão, a mesma atitude que foi vista em Cristo, quando Jesus estava sendo crucificado. Ele levanta pedrada na cabeça, caindo no chão, apedrejado. Ele levanta os olhos do céu, vê o céu aberto, vê Jesus à direita de Deus, Pai, e ele diz: perdoa-nos, não lhes imputes essa transgressão. Ele pede a Deus que perdoe quem estava fazendo mal a ele. Então isso é um sinal de uma verdadeira e genuína conversão. E após a sua morte, as suas vestes são colocadas aonde? Aos pés do jovem Saulo de Tarso, que no futuro seria conhecido como Paulo, o grande apóstolo e pregador do Evangelho. Então, após a morte de Estevão, eclodiu uma grande perseguição. Os líderes religiosos, os sacerdotes, deram carta branca para Paulo, na época chamado Saulo, que saiu de casa em casa arrebatando os crentes, torturando, prendendo, matando. E com essa perseguição, o que a igreja faz? Se espalha. Tem que cumprir o propósito de Deus ou não? Deus usa da perseguição para que a igreja saia de Jerusalém e vá para todas as outras regiões. Então, os crentes foragidos de Jerusalém, saindo de cidade em cidade, onde eles chegavam, comunicavam a fé, levavam o Evangelho, levavam aquela experiência que eles haviam obtido. E assim foi Antioquia. Antioquia recebe boa parte desses crentes foragidos e perseguidos, e ali se estabelecem, ali são plantados e começa uma nova igreja, e vai ser uma igreja que servirá de parâmetro para todos os tempos. Quando a gente fala igreja modelo, estamos falando de uma igreja que você olha para ela dizendo: nós temos que imitar, nós temos que fazer como eles fizeram, nós temos que seguir esse exemplo e colocar como um parâmetro para a igreja da atualidade. Por que essa igreja foi uma igreja modelo? Em primeiro lugar, você pode acompanhar, ela é considerada uma igreja modelo porque era uma igreja que contava com o favor de Deus. Era uma igreja que contava com o favor de Deus. Abra aí a Bíblia em Atos 11, versículo 20, porque esses textos mostram para nós alguma sustentação
uma igreja que contava com o favor de Deus. O que está escrito em Atos 11, versículo 20 e 21? E havia entre eles alguns varões típios e chinelenses, os quais entrando em Antioquia falaram os gregos anunciando o Senhor Jesus. A mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A mão de Deus era com eles. Significa dizer que Deus estava ali. Então, toda vez que você vê na Bíblia, a mão do Senhor está ligada ao quê? A mão está ligada ao que Ele faz. A ação. Mão fala de obra. Mão fala de trabalho. Mão fala de ação. Então, quando diz, a mão do Senhor está estendida, está abençoando. Deus está operando, Deus está fazendo milagre, Deus está agindo, Deus está junto. Isso significa a mão do Senhor. Então a mão do Senhor estava com eles. Ou seja, Deus estava agindo por meio daquela igreja recém-iniciada. E como que Deus estava agindo ali? Em primeiro lugar, a mão de Deus estava agindo na operação da graça. Na operação da graça. Quando a gente fala operação da graça, você não pode pensar apenas no sentido de salvação apenas. Vamos resumir a um favor. A gente fala, o que é graça? A graça é um favor imerecido. Não, ela não é só um favor imerecido. Graça ela é um presente. Graça, quando você fala de graça, você envolve sustentação. Você lembra do Paulo? Senhor, tira esse espinho da minha carne. Lá em 2 Coríntios 12. Ele olha para Deus tirar o espinho da carne, que era alguma fraqueza que ele tinha. Deus falou, não vou tirar. Mas como que eu vou viver com isso? Deus falou, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, graça naquele contexto fala de sustentação. Sustentação. Você vê lá em Atos 2 que os apóstolos caíram na graça de todo o povo. Ou seja, graça ali está se envolvendo com simpatia. As pessoas se identificaram, a paz do Senhor. As pessoas se identificaram com aquilo que os apóstolos estavam fazendo. Então a graça também, a gente vê o favor de Deus na operação da graça. Isso envolve os milagres que estão acontecendo, a santidade manifestada, a piedade também em ação, porque uma igreja que não tem santidade, ela tem a graça de Deus? Não. Uma igreja sem santidade, ela cai na realidade em desgraça, porque sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Eu não sei se o Daniel deixou aqui a cadeira, mas eu gostaria de compartilhar com vocês o pensamento do John Wesley. Eu até fiz um bannerzinho, salvei, mas é um pensamento muito bacana. John Wesley foi um dos pais do avivamento no século XVII, lá na região da Inglaterra. Então ele fala sobre conversão e santificação. Ele diz que a conversão é o ato de Deus nos tirando do mundo. Conversão é quando Deus nos tira do mundo. Conversão é quando Deus nos tira do mundo. E santificação é quando Deus tira o mundo de nós. Entendeu? A conversão, você é tirado do mundo. A santificação, o mundo é tirado de dentro de você. Correto? Toma nota disso aí, são pensamentos importantes para se guardar. Lê aquela canetinha, não trouxe não? Isso, né? Então, nós vemos o favor de Deus na operação da graça, no versículo 23. Nós vemos também no crescimento numérico, porque o texto aí de Atos 11 vai mostrar que muitas conversões aconteceram lá em Antioquia. Muitas conversões. Houve um crescimento numérico espantoso naquela igreja.
Então, esse crescimento numérico, a explicação dele é dada pela mão de Deus agindo, pelo favor de Deus no meio dele. Eu gosto muito de uma frase que o pastor Luiz Hermino disse, que o crescimento que se explica, ele não é dado por Deus. Como explicar o crescimento de uma igreja? Se você tem a explicação para o crescimento de uma igreja, aí o mérito vai ser de quem? Do homem. Exato. Aí eu adotei tal estratégia. Depois que eu adotei esse método, a igreja começou a crescer. Aí onde está a graça de Deus aí? Onde está a graça? Como explicar o crescimento da igreja primitiva? Tem como explicar? Num culto. 3.000 almas aceitam Jesus? O que é isso senão o favor de Deus, a graça de Deus em ação? É claro que vale, não estou aqui menosprezando boas estratégias de trabalho, eu não estou aqui menosprezando método. O que eu estou querendo dizer é que você não pode colocar o método acima do favor de Deus. O que você não pode colocar é a estratégia acima do favor de Deus. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, Deus não unge métodos, Deus unge homens. Amém? Deus não unge método, porque às vezes o método vai dar certo aqui, mas às vezes não vai dar certo em outro lugar. Às vezes o que foi adotado em João Neiva não vai funcionar em Aracruz. Às vezes o que foi adotado lá em Acioli não vai funcionar em Santa Afonso. Porque para cada lugar Deus tem uma história. Para cada ambiente Deus tem um meio de agir e de trabalhar. Você vai observar que há algo parecido da igreja de Antioquia com a igreja de Jerusalém, mas vai ver algumas diferenças. Há algumas diferenças daquilo que Deus fez em Jerusalém para o que Deus estava fazendo lá em Antioquia. Então houve o quê? Um crescimento numérico. Não tem como a mão de Deus agir no lugar e o trabalho não prosperar, a obra não crescer, a graça de Deus atuando, a igreja vai avançar. Em terceiro lugar, a gente vê o favor de Deus no testemunho fiel de Cristo. Eles convertiam doutrina em vida. Eles imitaram a Cristo e viviam como Cristo. Nossa vida, palavras, ações, reações, atitudes levam as pessoas a pensar que somos iguais a Cristo. Isso é para a gente refletir. Agora já é uma resposta pessoal. É uma pergunta que a gente precisa responder diariamente. As minhas palavras, a minha vida, as minhas ações, as minhas reações, as minhas atitudes são capazes de levar as pessoas a pensar que eu pareço com Jesus? Gandhi, quem já ouviu falar de Gandhi? Alguém aqui já ouviu falar de Gandhi? Quem foi Gandhi? Era lá da Índia, era um monge. Um monge indiano. Ele era do hinduísmo. E ele diz o seguinte: no vosso Cristo eu creio, eu só não creio no vosso cristianismo. Viu que coisa tremenda? Porque mais importante do que você vai aprender é o que você vai fazer com o que aprendeu. A igreja de Antioquia, ela transformava a doutrina aprendida pelos apóstolos em modo de vida. Eles aplicavam essa doutrina, esse ensino no dia a dia. Então, igual aqui, vocês estão numa sala de aula, vocês estão estudando aqui na Fata e Luz, estão aprendendo N assuntos, cada professor está comunicando algum conhecimento necessário para o desenvolvimento de vocês. Agora eu pergunto, se não colocar em prática o que está aprendendo, qual o sentido de estar aqui? Me responda. Nenhum. Então é importante
pensar como essa igreja. A igreja ouvia o ensino e convertia em testemunho de vida. A grande crise hoje da igreja cristã resume-se numa palavra: falta de um testemunho autêntico. Falta de um testemunho autêntico. E agora, com essa era de globalização, de informação, tudo que acontece é espalhado rapidamente. Você pode ver que os problemas das igrejas são colocados no Facebook, Twitter, YouTuber, e no WhatsApp. Um manda para o outro, um envia para o outro, e aquela coisa toda, e aí envolve o quê? Um enfraquecimento da comunicação do Evangelho para aqueles que não são cristãos. Porque olha o nosso testemunho, eles vão querer o nosso Cristo, às vezes vai querer, ele vai dizer igual o Gandhi: no vosso Cristo eu creio, agora no vosso cristianismo não. Então o cristianismo, dentro do contexto da visão que o não crente tem, é o testemunho de vida que nós estamos dando. O cristianismo, na realidade, é reproduzir a vida de Cristo no nosso dia a dia. Isso vai envolver nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, correto? Na nossa vida conjugal, no nosso trabalho, na convivência com uma vizinhança, no ambiente dentro de uma comunidade cristã. Eu estava hoje conversando com o pastor Braz, meu pai. Eu disse para ele que dentro do ambiente evangélico é muito difícil a questão da unidade. Às vezes você vai ver mais unidade no ambiente espírita, no ambiente católico, do que no ambiente evangélico. Você não vê um macumbeiro metendo pau no outro macumbeiro. Quem vê? Alguém vê? Você vê um católico falando mal do outro católico? Quando há celebrações católicas, todo mundo não se une? E abraça a causa e está tudo. Agora, olha o meio evangélico. É pastor falando de pastor, usando mídia é crente falando de crente, aquelas disputas no meio congregacional, dentro da igreja. Às vezes até no culto aqui, eu vou falar, aqui não tem não, mas uma pregação de culto. Exato, então essas questões enfraquecem a ideia da igreja. Por isso que a igreja de Antioquia é uma igreja modelo. Você vai observar aqui que eles conseguiram, cada um interagir uns com os outros, e cada um tem o seu talento. Eu observo que às vezes, quando fortalece um departamento da igreja, o outro departamento costuma ficar enciumado. Aí começa a colocar defeito, começa a encontrar alguma dificuldade e aquela questão toda. Então isso não deveria ter, porque nós precisamos reproduzir a vida de Cristo. E é tanto que Cristo, em seus ensinos, ele combate esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento que não deve estar em nós. Então essa igreja encontrava o favor de Deus na operação da graça, no crescimento que ela teve e no testemunho. Em segundo lugar, além dela ser uma igreja que contava com o favor de Deus, observamos que essa igreja, ela alcançou uma fama e se tornou notícia. Observa que ela alcançou uma fama. Só que você vai ler o texto, você não vê essa igreja buscando fama. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Veja o versículo 22 de Atos 11. Versículo 22. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Bernabé até Antioquia. Observar a notícia do que estava acontecendo em Antioquia chega até a cidade de Jerusalém, a igreja do circuito de Jerusalém, e eles enviaram então Barnabé.
Por que Barnabé foi enviado? Barnabé era aquele homem que acolhia as pessoas, que introduzia as pessoas dentro da igreja. Era um homem pacífico. Quem que acolheu o apóstolo Paulo? Todo mundo desconfiado que ele, esse cara agora virou crente, estava matando a gente até ontem, agora está dizendo que Jesus é o Cristo. Aí as pessoas ficaram assim, não, será que esse Paulo converteu? Aí entra Barnabé, não, está com a gente, servo do Senhor, vamos acolher, vamos dar oportunidade a ele. Depois que ele viaja com Paulo, a viagem missionária, quando vai acontecer a segunda viagem, Paulo falou, não vou levar Marcos com a gente não. Marcos abandonou a gente no meio do caminho, pulou do barco e voltou para trás. Aí Barnabé, Paulo, eu te dei a oportunidade, vamos dar para trás desse menino. Ele é novo, não tem a maturidade que a gente tem. E Paulo não aceitou, obrigaram ele abriu mão de caminhar com Paulo para não perder um jovem. E valeu a pena, porque nós temos o evangelho que leva o nome dele, que é o Marcos. E depois Paulo, velhinho, lá na prisão, falou, manda trazer Marcos, porque ele me é útil para o evangelho. Viu aí? A grandeza de alguém que sabe lidar com as diferenças, as dificuldades dentro da igreja, e não houve uma pessoa melhor para ir lá confirmar o trabalho de uma igreja que estava acontecendo, sendo realizado. Eles enviam então Barnabé e essa igreja alcança o quê? Fama. Ela alcançou fama porque buscou, né? Não. Esse era o objetivo dela? Não. Mas por que ela alcançou fama? Porque não há como esconder as obras que Deus faz no meio de um povo. Você lembra que Jesus curava as pessoas? O que ele falava? Não vai contar para ninguém. Isso aí. Não conta para ninguém. E o que acontecia? Só eu espalhar. Rapaz, um homem chamado Jesus fez isso. Então não tem como você esconder. Quando Deus opera numa igreja, a sua fama se divulga. Você vê que quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes, Jerusalém inteira foi lá no cenário para ver que barulho era aquele, que movimento era aquele que estava acontecendo. Outras pessoas vão tomar conhecimento. Nós colocamos aí na mochila, não é preciso marketing. Quando Deus se manifesta poderosamente na igreja. Então não precisa de confiar no marketing, não. Esse cartaz aqui ficou forte. Pode até fazer o cartaz, mas o que vai levar as pessoas a um evento, a um trabalho que a igreja está realizando, não é o poder do marketing. É o poder da graça de Deus operando no meio do seu povo. Ok? Alguma pergunta até aqui, queridos? Vamos prosseguir? Em terceiro lugar, por que essa igreja é uma igreja modelo? Porque ela era uma igreja que estava envolvida na obra de assistência aos necessitados. Ela era uma igreja que se preocupava com quem pode falar bem alto? Minha letra não é muito basalial, não. Ela estava preocupada com obra social. Uma igreja ela não pode viver só para si. Ela precisa também se preocupar com os problemas sociais da sua comunidade. Se a sua comunidade não tem um problema, alguma necessidade, ela tem que olhar também para uma comunidade vizinha. Observe que essa igreja de Antioquia, ela não ficou só na informação, ela foi a ação. Ela ajudou pessoas que nunca tinham visto. Todos participaram de uma ajuda, da ajuda de uma forma proporcional. Veja o versículo 27 ao 30, que notícia é essa que chegou para eles e que mobilizou esta igreja a fazer um projeto, um trabalho social de arrecadação. Leiam aí. Do versículo 27 ao 30. Naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém a Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Agabo, é isso? Agabo dava a entender pelo Espírito.
José, o que eles com efeito fizeram, enviando os presbíteros para intermédio de Barnabé e Saulo. Observaram? Primeiro eles tiveram uma informação da necessidade. Esse aí. Agora, tem a informação. A informação veio do quê? De algo que já estava acontecendo? Vocês observaram o texto? É de algo que já estava acontecendo? Isso que estava para acontecer. Ah, muito bem. Como que eles souberam que estava para acontecer? Pelo Espírito. Deus usou um profeta que falou que haveria um tempo de fome sobre toda a terra. É isso que o texto está dizendo? Então, esta informação da necessidade veio através de uma palavra profética. Para receber essa informação como fato, dependeu de quê? Fé. Fé na palavra profética. O que nós vamos fazer? Imagina que chega um profeta aqui, ó, Deus está me mostrando que vai vir um tempo de fome na nossa região aqui de Jamonei, Veracruz, Ibiraçu, Colatina. É uma palavra profética. Qual é a primeira reação nossa? Será que foi Deus mesmo? Mas tem que ter discernimento do Espírito, né? É isso aí. Se eles não tivessem, ele não ia acreditar, não. Eles tiveram muito bem pontuado, discernimento, para entender que era Deus realmente que estava falando. Agora, informação sem é o quê? Nada. Nada. Então eles receberam informação, logo tiveram algo importante para poder realizar o trabalho social. E é o quê? Mobilização. Mobilização.